Quando o Dr. António Costa nacionaliza a campanha, necessariamente eu tenho que entrar nela, porque se o Dr. António Costa quer que isto seja uma moção de confiança ao Governo, o que eu lhe digo é que tem que funcionar como uma moção de censura ao Governo, porque até porque, sendo assim, seria uma primeira volta das legislativas e este Governo deve mesmo ser censurado. Mas está a falar com o eurodeputado de um partido que, volta a existir, defendeu ao tempo o referendo sobre a entrada no euro e, não sendo contra o euro, defendeu que naquele momento não devíamos ter aderido. Os economistas todos, nomeadamente a propósito da atual crise das dívidas soberanas, justificam-na no que tem que ver com Portugal muito em razão das componentes do euro, desde a União Económica à União Bancária, que não estavam concretizadas, à disparidade do peso das moedas nacionais no momento da entrada, que deviam ter sido acauteladas. Quem chegar já não está em causa a saída do euro, está em causa completar aquilo que, no que tem que ver com o euro, pode ajudar a corrigir desvantagens que necessariamente são verificáveis. Nós somos contra impostos europeus por razão conceptual. Nós achamos que a fiscalidade é uma área soberana dos Estados, tal qual é a defesa, tal qual é a justiça, e, portanto, não deve ser transferida para Bruxelas. Nós não acreditamos e, na verdade, opomos à criação de uma máquina tributária em Bruxelas. Nós sabemos como esta coisa dos impostos começa, depois nunca sabemos como acaba. 360 milhões de euros. Nós enfiamos 7 mil milhões de euros no BPN, 5 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos. A renacionalização do Hospital de Braga, da gestão do Hospital de Braga, porque é do Serviço Nacional de Saúde, só a renacionalização, contas feitas, vai significar 40 milhões de euros ano para o Estado. Euros não é nada, sim. Portanto, é conversa. O Maps Ranking recebe dinheiro de eurodeputados. E eu tenho o documento que demonstra que recebe dinheiro de eurodeputados. Ao Maps Ranking pedi que me informasse das suas fontes de financiamento. Respondeu-me, por escrito, que se recusa a revelar qualquer das suas fontes de financiamento, deputados ou quaisquer outros. O Maps Ranking consegue fazer esta coisa extraordinária. Eu sou dos eurodeputados com mais trabalho produzido no Parlamento Europeu, dos portugueses. Eu, por exemplo, tenho em todos os itens do Maps Ranking, todos sem exceção, mais trabalho produzido que o Paulo Rangel. O Paulo Rangel está em 6º lugar no ranking. Eu estou em 17º. Se for já agora verificar as ausências, verificará que o que mais falta chama-se João Ferreira. Por acaso, é um dos melhores avaliados. A seguir está o Paulo Rangel. Vou dizer uma coisa que vai deixar muito arrepiado: eu defendo a Europa Fortaleza. Pronto, defendo a Europa Fortaleza. Portanto, eu defendo fronteiras externas que nos protejam, o que implica sabemos exatamente, ou na medida do possível, quem entra. Uma má pessoa externa à União Europeia não deve entrar. Uma má pessoa que viva na União Europeia deve ser julgada e deve ser punida. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Com Lucas Pires, o CDS era federalista, provavelmente o partido mais europeísta de Portugal. Paulo Portas teve-o como alvo preferencial e Manuel Monteiro, o homem que ele levou à liderança do CDS, transformou o partido no mais eurocético de Portugal, a ponto de ter sido afastado do PPE. Passado por estes dois extremos, o CDS assentou num espaço difuso que parece nacionalista quando fala da imigração ou da história portuguesa e europeísta quando fala da economia ou da liberdade de movimentos interna à Europa. Talvez seja por esta falta de clareza que o seu cabeça de lista fala mais de política nacional do que europeia. A retórica patriótica do CDS, quando se refere à relação do país com o seu passado, choca com a aceitação de regras de concorrência que impedem o Estado português de apoiar as suas empresas. O amor aos símbolos pátrios não bate certo com a dispensa da soberania monetária. É um patriotismo simbólico sem referentes práticos no presente. Na realidade, o CDS tem dificuldade em distinguir-se do PSD ou até do PS no seu discurso europeu. Isto apesar de, por toda a Europa, esse ter deixado de ser o discurso consensual. Poderá argumentar-se que essa realidade ainda não chegou cá, mas, de uma forma ou de outra, acabará por chegar.
Há até sinais dentro do próprio CDS de movimentos ultraconservadores que procuram um espaço que consideram vago. Se a integração era um assunto pacífico em quase toda a Europa, até ao euro e à crise financeira de 2008, isso deixou de ser verdade. E é impossível que qualquer partido considere ter uma identidade compreensível se não tiver um discurso claro sobre o tema mais determinante para o futuro do nosso país. Como tenho feito com todas as cabeças de lista às europeias, são estas e outras contradições que tentarei debater com Nuno Melo, o primeiro candidato da lista do CDS. Muito obrigado, Nuno Melo, Muito obrigado, eu, por ter aceitado este convite para esta conversa. E a primeira coisa que queria perguntar é: a identidade do CDS em relação à Europa é, como disse, das coisas mais difíceis de decifrar na política nacional. Já foi o partido mais federalista, com Lucas Pires, e já foi o partido mais eurocético, com Manuel Monteiro. E agora não se percebe bem o que é. O CDS é o quê no que toca à Europa? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por esta oportunidade. E obrigado por ter aceitado. Depois de tantos anos a levar de si em todos os programas, sem nunca ter tido a possibilidade do contraditório, agora, finalmente posso lavar a alma, que é uma coisa boa. Vamos ver, sabe de Estado... Espero que não seja só para isso. Não, mas é uma oportunidade, vale-me, não é? Vale-me isso. Vamos cá ver. Sabe de estático na política em Portugal, só mesmo o Partido Comunista Português que se vai mantendo mais ou menos fixo nas velhas doutrinas de 1917 e mesmo nos debates políticos hoje, lá defende, entre outras coisas, o extraordinário progresso social que a União Soviética constituiu. Foi dito por um representante comunista há poucos dias num debate comigo e nisso é talvez o partido mais ortodoxo da União Europeia, o Partido Comunista mais ortodoxo da União Europeia. O CDS, como todos os partidos, é um partido que ao longo da história evolui. Se quiser avaliar o que, por exemplo, foi o PSD em 74, 75, 76, verá várias intervenções de pessoas que hoje são dirigentes do PSD a contemporizarem com as nacionalizações, a terem um discurso que era um discurso marcadamente à esquerda, um discurso que mesmo em relação à reforma agrária, a seu tempo, enfim, condenando-a... Até o CDS era um partido... Condenando-a... Não, o CDS é, do ponto de vista político em Portugal, talvez o partido mais coerente com o que era desde que foi criado. Eu devo dizer que o CDS defende a entrada na CEE já em 1974, na nossa declaração de princípios, lida por Freitas do Amaral. Um dos pontos principais do manifesto político do CDS era o da adesão à CEE. Portanto, essa coisa do CDS não ser um partido europeísta ou até eurocético... É verdade que teve um momento com o Manuel Monteiro que era... Teve e já lá vamos. E, portanto, o CDS não só sempre foi um partido europeísta, como o CDS sempre foi um partido mais moderado do que todos os outros desde o seu momento fundacional, quando o PSD gravitava muito mais à esquerda, com discursos que eram discursos, como lhe disse há pouco, entre outras coisas, contemporizavam com as nacionalizações e com uma agenda que era muito justificada pela mudança de ciclo, tendo em conta a implementação da democracia. O CDS, já nessa altura, votou contra uma Constituição com uma declaração de voto que, se a ler hoje, perceberá, do ponto de vista identitário, tem tudo que ver no que à coerência se refere com uma história de partido. Bom, a Europa evolui. A União Europeia, tal qual começa com 6 Estados e hoje tem 28, e se foi, no plano institucional, aprofundando mais recentemente do ponto de vista político, enquanto que no início se adensou na perspectiva do mercado, justificou, no que tem a ver com os partidos e o seu pensamento, uma adaptação às circunstâncias de cada momento concreto. Bom, vamos cá ver. A Europa foi o que foi com Freitas do Amaral, o discurso europeu foi o que foi com Freitas do Amaral, foi o que foi com o professor Adriano Moreira, foi o que foi com Lucas Pires, foi o que foi com Manuel Monteiro, com o Paulo Portas, com o Zé Ribeiro e Castro, com a Assunção Cristas. Neste sentido, fomos sempre profundamente europeístas, tendo diferentes visões, sendo que o que acontece com o Manuel Monteiro justifica-se num tratado. E esse tratado não podia ser previsto por antecipação. Quando falamos de Maastricht, falamos realmente de uma certa perspectiva federalista da União Europeia. Falamos da Europa que temos hoje. Falamos de uma Europa em que temos hoje e falamos de uma Europa que antecipa o que temos hoje, mas falamos de um tratado contra o qual o CDS esteve, porque não somos federalistas sendo europeístas, mas antecipando problemas que hoje, curiosamente, são reconhecidos, mas que desde esse tempo até hoje nos marcaram esse crivo do euroceticismo. Eu acho extraordinário, por exemplo, que o Dr. António Costa há 3 semanas, talvez, ou 2 semanas,
disse a propósito do euro que o euro foi um grande frete feito aos alemães. Bónus. A expressão foi bónus. Foi bónus. É uma coisa extraordinária, vindo de quem era ministro do governo de António Guterres, que decidiu a entrada no euro. Quando, no caso do CDS, pedimos um referendo, dizendo que o problema do euro não era a moeda em si, Mas hoje... dizendo que o problema do euro não era a moeda em si, era um problema de convergência real e de convergência nominal. A gente já vai ao euro. Pronto, não, mas é muito importante, porque o eurocenticismo nasce no euro e nasce em Maastricht. Vamos cá ver, pronto. Até e portanto, e nós levantávamos uma questão. Vocês hoje não são mas nós levantamos. Não, mas uma questão é, ao tempo, naquele momento, achar-se que era sensata a entrada no euro, ou a adoção do euro como moeda, quando os alemães não queriam que Portugal entrasse. E Portugal entra muito por influência e pressão da França, que cria na zona euro países da sua área de influência. E nesse momento o António Costa, o engenheiro Guterres acharam muito bem. E o CDS? Nesse governo. O CDS não. O CDS defendeu o referendo. O CDS defendeu o referendo, votou contra o Tratado de Maastricht e, como sabe, isso valeu-nos a saída do Partido Popular Europeu. Portanto, coerentemente, portanto, hoje... A minha pergunta é, acha que o CDS tinha razão na altura? Não, o CDS tinha razão na altura, como é evidente. O CDS tinha razão na altura, Faz como é evidente. balanço negativo do euro. Não, o que eu digo é o seguinte, não sou eu que o digo, os economistas todos, nomeadamente a propósito da atual crise das dívidas soberanas, justificam-na no que tem que ver com Portugal, muito em razão das componentes do euro, desde a União Económica à União Bancária, que não estavam concretizadas, à disparidade do peso das moedas nacionais no momento da entrada, que deviam ter sido acauteladas. Nós, quando entramos com uma paridade de 200 escudos para 1 euro, enquanto que o marco alemão, obviamente que nessa relação a entrada no euro lhe era muito mais favorável, estamos à partida a estigmatizar negativamente, no que tem que ver com a economia, o comportamento de um país em relação aos outros. Não tenho ouvido o discurso do CDS. Ao longo destes anos, agora vamos cá ver uma coisa, nós, sabe que o mundo é dinâmico, as coisas evoluem. A partir do momento em que aderimos ao euro, a moeda é assumida, as consequências para o mercado estão aí, e aqui chegados, obviamente que a saída do euro seria para nós, admito que para o PCP não, admito que para si não, um disparate. Eu não tenho uma opinião sobre a saída do euro, tenho uma opinião sobre o euro. Aqui em causa, aqui chegados já não está em causa a saída do euro, está em causa completar aquilo que no que tem que ver com o euro pode ajudar a corrigir desvantagens que necessariamente são verificáveis. Mas o que é extraordinário, é isso que eu queria dizer, é perceber, o Dr. António Costa, a representação de um Partido Socialista que em todos os debates nos dizia que éramos eurocéticos por causa do euro e de uma cautela que queríamos ao tempo que fosse tomada, sendo o próprio que fez parte do governo que decidiu a entrada na zona euro. Isso é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Falou das deficiências do euro, mas considera, indo um pouco mais fundo na coisa, acredita no exercício de soberania sem o exercício da soberania monetária. Acha que é possível haver soberania de um país sem ter poder sobre a sua própria moeda? Suponho que defende a soberania nacional. Acho que é possível, claro que defende, como bem sabe. Eu acredito num projeto europeu como um projeto de nações. Sim. Eu não aceito como um país com mais de 9 séculos de história, que tem um interesse estratégico que é próprio. Nós somos um mosaico, não somos propriamente os Estados Unidos da América, temos interesses estratégicos muito diversos e muitas vezes até conflituantes. Eu não acredito que um país como Portugal, com 9 séculos de história, que não nasceu quando entrou na CEE, e não é o que é apenas por estar na União Europeia, ganhe o que seja, transformando-se a prazo num Estado federado. No Kentucky da Europa. Por exemplo, ou até numa região. Eu espero bem que não. Até porque, vamos cá ver, nós nesse peso relativo, factos são factos, nós somos 10 milhões em 500 milhões e, portanto, do ponto de vista decisório e do ponto de vista económico e financeiro, nunca teremos a capacidade decisória nem de influenciar decisões. Tem uma Alemanha ou a França, as coisas são assim mesmo. Pronto. Mas dito isto, eu acredito numa Europa de nações. Obviamente que o euro é hoje uma moeda comum. Não é de somenos perceber-se que há países que ainda não aderiram ao euro. E alguns deles em melhores condições económicas e financeiras do que países que estão na zona euro. Tudo o que viram, provavelmente nunca vão aderir. Né? Eu recordo-me quando entrei no Parlamento Europeu em 2009, assisti a uma conferência de países que não estavam na zona euro e um dos argumentos era o de que nós vivíamos a crise das dívidas soberanas. Nós temos que cumprir uma série de requisitos para podermos aderir à zona euro. Curiosamente, há vários países que estão na zona euro que não respeitam nenhum destes requisitos e, apesar disso, estão lá, sendo que eles tinham melhores desempenhos das economias. O que eu lhe digo é o seguinte: eu acredito numa Europa de Estados e nessa Europa de Estados,
o CDS não aceita uma partilha de áreas de soberania, sendo que em relação à moeda, essa está assumida, o euro como moeda hoje, que é partilhada, e não defendendo nós a saída do euro, o que defendemos é que se complete o ciclo para que inconvenientes que hoje se geram por falta da conclusão da União Bancária, por falta da conclusão da União Económica, possam, em certa medida, corrigir problemas. Não invalida tudo o resto, que tem que ver com o modelo federal que nós combatemos. Foi o CDS, entre outras coisas, que suscitou a questão para os impostos europeus. Foi o CDS que, entre outras coisas, justificou o disparate que é acabar-se com o direito de veto, nomeadamente em matéria fiscal ou em matéria mas votaram em política externa. O tem votado em vários assuntos a favor do fim da unanimidade. Está completamente enganado. Eu vou-lhe explicar uma coisa. A única vez... Sabe, quando nós votamos um relatório no Parlamento Europeu, nós podemos votar 10 mil, 20 mil artigos. E quando não são as nossas áreas de comissão, seguimos um guião, que é o guião que é apresentado pelos relatores ou pelos coordenadores nessa área política. Do PPE, no caso. Do PPE, pronto. Houve uma única vez, num voto que foi corrigido e que teve a propósito, teve que ver com a tax, com esta questão da elisão fiscal e na sequência dos Panama Papers e de uma comissão onde estava, onde percebendo que aí estava em causa a unanimidade, esse voto foi corrigido. O que eu lhe digo é o seguinte, eu mostro-lhe todos os documentos onde, com voto em consciência, estava em causa ou impostos europeus ou a unanimidade, votei sempre contra. O último desses documentos, deixe-me que lhe diga, é um documento que se chama O Futuro da Europa. Foi votado há 3 semanas atrás. O Futuro da Europa prevê expressamente, e surge, enfim, depois do Brexit, é talvez um dos documentos estratégicos mais importantes da União Europeia, surge por causa do Brexit, desenha institucionalmente o que vamos ser no futuro, e nesse documento, que o PPE votou a favor, eu devo dizer, eu votei contra, o PSD votou a favor, o PS votou a favor, e está expressamente previsto o fim da unanimidade em 2 matérias, matéria fiscal e política externa, e votou a favor de impostos europeus. Como noutros momentos foram apresentadas disposições que especificamente têm a ver com impostos europeus, por exemplo, a criação de um imposto sobre os plásticos de âmbito europeu, a favor do qual eu não estive. E, portanto, não tenho um único voto consciente meu nos muitos milhares e milhares e milhares e milhares de relatórios com artigos, subalíneas, o que queira, que eu tenha votado. Não tenho um único voto consciente meu que tenha sido a favor ou do fim dos impostos europeus, ou a favor da criação dos impostos europeus, ou do fim da unanimidade. Impostos europeus. Deixa-me falar consigo sobre os impostos europeus. Porque há aqui 2 debates que se cruzam. Um é financeiro e prático, se quisermos. O CDS propõe mais políticas de coesão. Sim. Que têm custos. E política agrícola comum. Política agrícola comum, etc., que tem custos. Das duas, uma. Este é o primeiro, eu faço já as 2 perguntas. Das duas, uma. Ou isso se faz por via de maiores transferências nacionais para um orçamento comum, para as despesas que isso implica, o que significa mais impostos nacionais, que o CDS também é contra, ou se faz por via de impostos europeus para conseguir... Qual é a escolha do CDS? Partindo do princípio que o CDS costuma dizer que é preciso rigor nas contas públicas, não se limitar a defender coisas sem saber onde é que vai buscar o dinheiro. Segunda pergunta, eu faço já as 2 para poder enquadrar as 2 como entender. Há impostos europeus que só podem ser impostos europeus. Impostos sobre transações financeiras, mas acima de tudo impostos sobre o digital, só podem ser impostos europeus, que se forem impostos nacionais não cobram nem um cêntimo. Ou seja, não têm qualquer eficácia. Eu, que não sou europeísta, sou seguramente menos europeísta do que o Nuno Melo, até eu consigo compreender que há impostos que à escala europeia são eficazes e à escala nacional não existem. O imposto sobre o digital é um exemplo. Queria que me juntasse estas 2 coisas. Ou seja, questão de recursos, questão de 2 impostos onde a soberania fiscal não faz sentido, porque não podem ser cobrados à escala nacional. Eu agradeço imenso a pergunta, porque, para além de mais, eu acho que nasce de alguns equívocos que, consciente e eficazmente, o Partido Socialista tem conseguido introduzir na campanha e que eu vou tentar aqui desmontar. Em primeiro lugar, nós somos contra impostos europeus por razão conceptual. Nós achamos que a fiscalidade é uma área soberana dos Estados, tal qual é a defesa, tal qual é a justiça, e, portanto, não deve ser transferida para Bruxelas. Nós não acreditamos e, na verdade, opomos à criação de uma máquina tributária em Bruxelas. Nós sabemos como esta coisa dos impostos começa, depois nunca sabemos como acaba. Em segundo lugar... Também é contra o exército europeu, imagino. Sou contra o exército europeu. Ok, não vamos desviar dessa... Em segundo lugar, um mesmo imposto que um dia possa ser lançado por Bruxelas nunca terá o mesmo peso e a mesma consequência sobre um
contribuinte singular ou empresa, dependendo da sua nacionalidade. Porque as nossas circunstâncias são diferentes. Vamos reportar a uma empresa. Os custos de contexto de uma empresa portuguesa ou de uma Almar são muito diferentes. Pagamos muito mais de energia, temos muito maiores custos de burocracia, maior tempo de decisão do ponto de vista administrativo, há custos de contexto que nós temos que alemães não têm. O mesmo, ou franceses, ou polacos. O mesmo imposto lançado a nível europeu vai ter um impacto diferenciado conforme seja o país da União Europeia. Portanto, só por isso, independentemente da razão conceptual, os impostos europeus seriam um erro. Põe a questão do Brexit e da diminuição do orçamento da União Europeia, porque os britânicos são contribuintes líquidos. Convém então fazermos contas. É que em causa está um valor. E o valor que o Dr. António Costa nunca refere, porque refere a percentagem, é de quanto é que nós estamos a falar. Quanto é que nós estamos a falar em relação ao reforço da dotação financeira para o orçamento da União Europeia? Sabe qual é? Diga. É porque esse é que é o ponto. Nós estamos a falar, na proposta do Dr. António Costa, de um reforço de 1,2% do produto interno bruto, ou na proposta do Parlamento Europeu de 1,3% do produto interno bruto, estamos a falar de 360 milhões de euros. No caso, grosso modo, 360 milhões de euros, no caso, um aumento de 1,2%. Ou estamos a falar de 500 e poucos milhões de euros, no caso de um reforço de 1,3% do orçamento da União Europeia. E, portanto, eu gostava... É muito dinheiro, mas não tapava o buraco do novo banco. E esse é que é o ponto. Então, a razão é não prejudicar os contribuintes. Vamos então a não prejudicar os contribuintes. As mesmas pessoas que defendem os impostos europeus são as que, num acordo celebrado PSD e PS, defendem como receita europeia o resultado das multas pela violação das regras da concorrência. Estamos a falar de muitos milhões de euros, todos os anos, que capitalizam o Orçamento Geral do Estado. E então, nós não queremos prejudicar os contribuintes portugueses. Mas, independentemente da diminuição do Orçamento da União Europeia e da necessidade de reforço da dotação portuguesa, estamos disponíveis, o PSD e o PS estão, para transferir para Bruxelas muitos milhões de euros que todos os anos são o resultado de multas pela violação das regras das concorrências e não prejudicamos os contribuintes portugueses. É uma coisa extraordinária. Portanto, nós vamos ao Orçamento Geral do Estado, tiramos uma parcela que existe hoje e que dizemos assim, vai para Bruxelas. Mas não estamos a prejudicar os contribuintes. Questão primeira. Depois, vamos ao nosso reforço. 360 milhões de euros. A nossa dívida pública aumenta todos os dias 100 milhões de euros. Nós estamos a falar de 2 dias e meio de aumento da dívida pública portuguesa. Portanto, isso do pretexto, isso dos contribuintes é simplesmente conversa da treta. Porque o que realmente querem é impor um modelo de construção federal da União Europeia que foi rejeitado, nomeadamente em 2004, através de referendos na França e na Holanda, por quem quer regras de unanimidade, ou seja, direito de veto, e não quer impostos europeus. E, portanto, deixe-me dizer, isto é só pretexto, realmente, porque vamos cá ver 360 milhões de euros. Nós enfiamos 7 mil milhões de euros no BPN. Sim. 5 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos. A renacionalização do Hospital de Braga, da gestão do Hospital de Braga, porque é do Serviço Nacional de Saúde, só a renacionalização, contas feitas, vai significar 40 milhões de euros ano para o Estado. Euros não é nada, sim. Portanto, é conversa. 560 milhões de euros que sejam, 1.000 milhões de euros que sejam. E, portanto, o que é que eu digo? O que é que nós dizemos? É que arranjem-nos todas as justificações para os impostos europeus. Não venham é com conversas contribuintes, porque com um bocadinho de menos de agenda ideológica e de boa gestão do Orçamento Geral do Estado e em conta aos mas em conta aos 360 milhões de euros. Portanto, isso é simplesmente conversa e nós não queremos impostos europeus. E depois a unanimidade, porque falamos também da unanimidade. A unanimidade, o CEP-SAP-AMINDAD, que é óbvio em relação à União Europeia, é que nós somos um mosaico e essa diversidade é a nossa riqueza. Eu não quero que me transforme num finlandês, tal qual um francês nunca vai ser um inglês. Na verdade, tem até secularmente diferenças que muitas vezes esgrimiram através de guerras e, de resto, o nosso espaço comum viveu de guerras ao longo de toda a sua história. Bom, e portanto, nós temos o nosso interesse estratégico em muitas áreas, fiscalidade certamente, mas a começar na política externa. E é a política externa que pode fazer a diferença do ponto de vista global. Antes de passar já para isso, porque depois obriga-me a voltar atrás. Só duas coisas mais sobre os impostos. Uma que não me falou, sobre o imposto sobre o digital e o imposto sobre as transações financeiras, antes de passar para a questão da unanimidade, e ainda juntar aqui uma coisa, é que há um precedente que já se abriu. O do IVA? Não me refiro ao fisco, mas corresponde à mesma soberania de que está a falar. Quando tem não eleitos a vetar orçamentos de Estado aprovados por parlamentos nacionais, abriu a primeira de todas
A primeira de todas. Ou seja, para quem defende a soberania nacional e a soberania democrática, onde se inclui, obviamente, os impostos, a fiscalidade, por maioria de razão se aplica aquilo para que os parlamentos foram criados, antes de mais, sim. foi para aprovar o orçamento. Mas sabe que a o maior... CDS nunca viu o CDS sabe, muito indignado com isso. Não há melhor forma de questionar a soberania de um Estado do que deixá-lo de mão estendida quando as contas públicas colapsam. E o que sucedeu em 2011 é talvez... Fuga. Não é uma fuga. O que sucedeu em 2011 é talvez os primeiros dos exemplos. Porque... sempre vetados ou aprovados, peço desculpa. Quando em 2011 acontece uma intervenção externa em Portugal, como consequência da prestação de crédito que o país já não tinha, sim. A consequência foi a entrada de uma dita troika. Quando a Europa veio resgatar a banca alemã e francesa de qualquer Aí a questão não é semântica, obviamente que a avaliação é política, não tenho nenhuma expectativa de que concordemos quanto à motivação, mas em relação à consequência se calhar estamos de acordo. A partir do momento em que o dinheiro para entrar só pode entrar sob consequências, essas consequências foram também de dimensão orçamental. E nisso questionamos a nossa soberania. Eu apoiei um governo que não teve uma governação determinada arbitrariamente, como hoje pode o Dr. António Costa fazer, porque estava condicionado por avaliações trimestrais da Troika, estava avaliado por um programa de ajustamento, que entre outras coisas extraordinárias. Eu ouvi o Primeiro-Ministro que apoiou dizer que queria ir para além da Troika. Eu ouvi um Secretário de Estado do Governo que apoiou dizer que ainda bem que a Europa vinha, o Bruno Maçães, ainda bem que a Europa vinha por isto na hora. Mas hoje tem outras coisas, sabe, mais extraordinárias. É que hoje não tem Troika e tem a maior carga fiscal dos últimos 34 anos. Sabe bem que a gente pode discutir aqui. Não, desculpe, mas é que hoje não tem Troika, hoje tem Troika sem Troika, que é um bocadinho mais implacável. É verdade, eu vou-lhe dizer porquê. Porque a conversa também do Dr. António Costa, de que a carga fiscal cresceu por causa do aumento da economia, do crescimento da economia, do emprego. E do que queira. Não, mas faça as contas, desculpa. A carga fiscal era em 2017 de 34,4% do produto interno bruto e foi em 2018 de 35,4% do produto interno bruto. E agora, desculpe, mas veja o crescimento do PIB. O ponto é, a carga fiscal cresceu acima do crescimento do PIB. O que significa que se está a apropriar de riqueza em dimensão superior à do crescimento da economia. Isto é cristalino. Sem Troika. Sem Troika. Há aqui um dado, não era isso que estava. Mas não fomos às transações financeiras e... Há aqui um dado que não é um pormenor. A razão por que isso acontece, por isso é que eu digo que não há o crescimento da economia, porque o crescimento da economia, em princípio, a carga fiscal cresce paralela ao crescimento do PIB. E é o efeito que tem. Onde ela tem um efeito que faz com que ela cresça mais depressa que o crescimento do PIB é a redução do desemprego. Porquê? As pessoas, quando entram no local, entram no trabalho, começam imediatamente a descontar para a Segurança Social, a empresa a pagar a TSU e, portanto, isso tem um efeito imediato mais rápido que o próprio crescimento do PIB. Por isso é que o que teve efeito, tem efeito no aumento da carga fiscal, se for ver, o grande efeito do aumento da carga fiscal, um dos grandes efeitos que tem, por exemplo, fui ver e não é proporcional. E o ponto é, sem Troika, realmente, se devolvem rendimentos às famílias, os rendimentos que se devolvem medem-se pelo dinheiro que vão guardando no bolso. E quando pagam os mesmos impostos... Não são só os impostos das famílias, mas a maior parte, como sabe, um terço das pessoas pagam impostos neste país. Sim. É o grande drama, porque se os impostos fossem tema político... Se os impostos fossem tema político, um governo que assim tributa perdia logo eleições. Sabe porquê? Mas como só um terço de pessoas pagam impostos... Não são Deus me livre, não quero. Não, mas o ponto é... mas há uma coisa que eu queria. O que eu queria é que outras pessoas não pagassem o que pagam, são classe média, não são ricas, porque não ganham tanto como isso, e pagassem tantos de impostos. Isso também não queria. E há pessoas hoje, sabe que há uma diferença entre a justiça fiscal e a escravatura tributária, ou a extorsão tributária. E uma pessoa trabalhar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, todo o produto do seu trabalho ser entregue ao Estado, eu considero, sabe, cada imposto são parcelas do nosso esforço. Sim. São as pessoas que se levantam cedo, as pessoas que vivem em situações de stress, que têm que pagar créditos bancários, que têm que arriscar nos seus negócios. Em princípio é devolvido a Serviço Nacional de Saúde, em princípio é, só que no caso não é. Por acaso não é. Temos um dos melhores Serviços Nacionais de Saúde do mundo ainda. Temos um dos melhores Serviços Nacionais de Saúde do mundo, temos um dos melhores Serviços Nacionais de Saúde do mundo, no pior estado da democracia portuguesa, talvez de sempre. Nós temos hoje um Serviço Nacional de Saúde, eu gravito à volta de médicos, não sei se bem se mal, acontece. Pronto, e médicos do público,
pelo privado, à vontade, espero que tudo. não por razões de saúde. Não, às vezes também acontece, mas facto é uma realidade que conheço razoavelmente. E sabe, nós hoje o que é que temos? Hoje temos diretores de serviço admitirem-se de norte a sul, e não é, e sabe porquê? Porque conhecem as pessoas que lhes entram nos consultórios pelo nome. E que não podem operar muitas vezes por falta de material médico e cirúrgico, como nunca aconteceu. Temos Não, nunca aconteceu assim. E eu recordo-me da Marisa Matias falar dos assassinos a esse propósito, e hoje caladinha como todo o Bloco de Esquerda, que é uma coisa extraordinária. Quando se demitem, e ouça, pessoas que têm, por exemplo, em consultas de cardiologia, tempos de espera de 3 anos. 3 anos para uma consulta de cardiologia, no agravamento da sua situação, pode significar viver ou morrer. Uma pessoa que tenha um problema, uma cardiopatia, que seja diagnosticada em tempo, pode ser operada e muitas vezes salvar-se. Tarde pode ter um infarto. Ou pode a cirurgia ser já muito pior. Tem pessoas internadas em corredores dos hospitais como nunca aconteceu. Pessoas a levar roupa de casa. Como nunca aconteceu. Como nunca aconteceu, eu levo-lhe aos sítios. Como nunca aconteceu. Tem pessoas a levar roupa de cama de casa porque os hospitais já não fornecem. Isto nunca aconteceu. É a consequência da diminuição do horário de trabalho, e podemos também ir à questão ideológica, bem ou mal. A redução do horário de trabalho que dá votos tem uma consequência, que é a diminuição do horário de prestação de cuidados de saúde. Pronto, e quando o Dr. António Costa diz, mas contratamos mais não sei quantos médicos, deixa-me dizer, quando contratamos mais não sei quantos médicos, o ponto é que, se fizer as contas, há redução das horas da prestação de prestação de cuidados de saúde, e às horas de prestação de cuidados de saúde que vão ser prestadas pelos médicos que entraram, perceberá que mesmo assim tem um enorme déficit de horas de prestação de saúde. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, o tal retorno que diz, não acontece. Eu não queria interrompê-lo. Mas é um tema muito bom. Eu sei que é, mas eu quero voltar aos impostos europeus. Transações financeiras e transações financeiras. O governo anterior, a dado momento, como sabe, a memória normalmente na política é curta. Sabe quem foi a primeira pessoa que defendeu o imposto sobre as transações financeiras, que me recordo no discurso europeu? Eu conhecia o ataque. Não, foi o professor Vital Moreira, sim, em 2009. A primeira pessoa que lançou a ideia peregrina do imposto sobre as transações financeiras no discurso europeu foi... Não, ao tempo. Peregrina por ser realmente nova. Sim. Foi o professor Vital Moreira. E eu fiz campanha na altura com um autocolante que dizia: nós somos contra os impostos europeus. E em causa estava só o imposto sobre as transações financeiras. O Paulo Rangel, no início, dizia que não estava fechado ao imposto europeu. Certamente se recorda, foi numa notícia ao Expresso. Estão aqui, posso-lhe mostrar. Num primeiro momento, depois realinhou e passou a ser também contra o imposto das transações financeiras. As razões que nos levavam ao tempo a ser contra são as que permanecem hoje. Sendo que pelo caminho houve um governo do PSD e do CDS. E aí, porque está escrito, o pensamento desse governo, quando defende o imposto sobre as transações financeiras, é como forma de capitalização do Orçamento Geral do Estado. Não aceitava em nenhuma circunstância que o imposto sobre as transações financeiras servisse... Pode-me dizer que é pouco ou que é muito. Bom, não sei se é pouco ou se é muito, mas era como forma de capitalização do Orçamento Geral do Estado. No nosso caso, porque nós não aceitamos externalizar a capacidade então, mas o que está a dizer é uma razão de princípio. É uma razão de princípio, claro. E porque não queremos impostos europeus, tem que perceber isso. Para nós... Eu posso perceber, mas há impostos que só funcionam. Sim, podem buscar muito. Europeia. Já lá vamos. Em terceiro lugar, e eu sou contra a harmonização fiscal também, já lá vamos. Isso também. Em relação ao digital, e eu percebo o argumento do digital, há um estudo da Comissão Europeia que mostra que Portugal é o terceiro país da União Europeia que mais emprego criou e gerou riqueza no setor digital. Terceiro. Mostrando esse estudo que nas pessoas... Mostrando o estudo que as pessoas que beneficiam desse emprego criado na área digital têm no seu salário metade desse salário por causa do digital. E, portanto, eu acho extraordinário que seja o Dr. António Costa que tenha ao menos aí uma vantagem competitiva de Portugal em relação a outros países, lançar exatamente esse imposto como um imposto bom. Não acho que o Facebook deve pagar impostos? O que eu acho que sim. Eu acho que sim. Só que há um equívoco também um bocadinho ideológico. É que quem achar que uma empresa vai suportar em si
um custo tributário acrescido, é não perceber como funciona o mercado, porque quem paga... Pode ser assim sobre Não, desculpe. Pode ser isso sobre todos os impostos. Não, em relação aos impostos sobre as pessoas, como é evidente, desde logo. Sobre as empresas. Mas sobre as Portanto, empresas... só deve ser sobre as Não, pessoas, o que eu não acho, deve o ser que eu sobre acho é o as seguinte, o que eu acho é o seguinte, quem anda aí com a liberdade da internet e realmente com a gratuitidade da internet, mas quem anda deverá estar também preparada nisso para encaixar um encargo que Googles, Facebooks, etc. não vão suportar por si, como é óbvio, porque vão reportar e aí não é nos, desculpe, e aí não é nos contribuintes. Diga uma coisa, no dia em que fizerem isso e que tiverem que suportar esses custos, provavelmente deixarão de fazer em algumas áreas concorrência totalmente desleal a quem tem que pagar impostos, a empresas de mídia que têm que pagar impostos, e portanto é uma questão de justiça Vamos até cá ver. É porque temos gigantes que não pagam um cêntimo aos Estados. Pagam. É ridículo o que a Facebook paga. Mas isso leva-nos à harmonização fiscal, e por exemplo, a Irlanda. A Irlanda é hoje um país que, do ponto de vista da sua economia... O que eu acho é o seguinte, não se trata de ser contra o dumping fiscal. Se me dissesse assim, 28 países da União Europeia vivem as mesmas circunstâncias, têm as mesmas dívidas, têm o mesmo déficit, têm a mesma capacidade de criação de riqueza, têm a mesma capacidade de gerar emprego, e eu dizia assim, vamos lá fazer a harmonização fiscal. O que eu lhe digo é o seguinte, e isto tem que ver... Não, desculpa, isto tem que ver com o que dizia há pouco sobre a moeda, sabe? Quando sobre a moeda questiona o euro, porque a moeda é uma vantagem competitiva, e eu reconheço, porque a variação da... Nós temos uma moeda demasiado forte para... A variação, obviamente, os mecanismos de valorização ou desvalorização da moeda podem funcionar de vantagem ou desvantagem em relação ao país. Isso vale para a fiscalidade. Aliás, esse dumping fiscal acontece no nosso país. Acontece? Eu sou contra. Pronto, eu vou-lhe dizer, por exemplo... Para as pessoas, para os não residentes que aqui... Não é nesse ponto. Não. Estou-lhe a referir para a fixação de empresas. Sim. Porque tem as Assembleias Municipais deste país todas a deliberar, por exemplo, isenções de IMI para empresas que se queiram fixar nos respectivos territórios. Porquê? Para corrigir as suas desvantagens competitivas. Os concelhos do interior têm desvantagens competitivas em relação ao litoral, como é evidente. Como é que muitas vezes captam investimento? Fixando em Assembleias Municipais vantagens tributárias, como designadamente isenções de IMI, naquilo que pode ser definido pelas autarquias. E a nível europeu isso funciona exatamente da mesma forma. Um país como Portugal tem vantagem nos mecanismos tributários, porque se eu fosse lá, volto a insistir, se eu fosse um país do centro da Europa, se fôssemos consciência que isto é uma guerra onde no fim acabamos todos nus, por assim dizer. Não sei se acabamos todos nus. Todos a não pedir. Quando faz uma harmonização geral em quase tudo e depois chega ao fisco e deixa a liberdade. E deixa o fisco deixa a liberdade, o que é que dá a dizer? Que a única forma de competir, que as economias têm de competir, é baixar impostos. Olha, eu compreendo que isso lhe agrade do ponto de vista ideológico, mas percebe que isso é uma limitação até ideológica, uma imposição ideológica aos Estados, quer dizer, vocês podem governar como quiserem, a não ser que seja, mas a vossa liberdade está mais ou menos entre o PSD e o CDS, olhando para Portugal, que é cobrar poucos impostos, muito pouco, não é verdade em relação ao CDS e PSD, mas em relação ao discurso da direita, que acha, legitimamente, mas isso costuma ir a votos, não é? Claro. Que a política é cobrar poucos impostos ou nenhum impostos. E não pode, por exemplo, apoiar empresas. Vamos cá ver. Sabe que não pode. Tem que relacionar os impostos com a dívida. Isto porquê? Porque os impostos altos não são necessariamente uma consequência da prestação de serviços públicos. São, no caso português, infelizmente, uma condição necessária em razão da nossa dívida. E a nossa dívida cresceu muito, não por um reforço dos serviços públicos, que genericamente pioraram, quer dizer, nunca se viu na ferrovia o que está a acontecer, comboio, motores a cair numa locomotiva... Chama-se euro. Bom, tem que ver com... Mas teve que ver, de facto, com esse investimento... Teve que ver com muito desse investimento público que foi feito de 2009 a 2011 e que fez disparar a nossa dívida, e hoje tudo isso tem que ser pago. E, portanto, acredito profundamente. Acredito profundamente. Olha para a entrada no euro. Vê que houve um brutal investimento público nos anos 90, quando não estávamos no euro. Que a nossa dívida pública dispara quando o investimento... Não é quando o investimento público foi mais alto em Portugal, nem por sombras. Ou seja, nós temos neste momento um problema. Nós temos uma brutal dívida externa, que neste momento os juros não estão altos, mas já tiveram várias vezes, mas sobretudo nós temos ausência de capital. Desde que entramos na União Europeia, desde que entramos no euro, que não temos capital em Portugal. Está a falar, foi-se embora. Mas está a falar com o eurodeputado de um partido que, volta a existir, defendeu ao tempo o referendo sobre a entrada no euro e, não sendo contra o euro, defendeu que naquele momento não devíamos ter aderido. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta sobre o federalismo ainda. Deixa-me só dizer, só para terminar nisto na fiscalidade, neste momento, num relatório intercalar do quadro financeiro plurianual de 2021-2027, tinha uma norma que dizia assim:
Recorda que os Estados-membros são responsáveis pelas suas políticas orçamentais e salienta que o poder tributário constitui um dos pilares da soberania dos Estados-membros. Realça, por conseguinte, que nenhuma autoridade europeia tem o direito de cobrar impostos em nome dos contribuintes nacionais. Esta norma, eu votei a favor porque é nisto realmente em que eu acredito. O PSD votou contra e o PS votou contra. Ou seja, eles podem vir agora fazer aqui um acordozinho para os ditos impostos europeus que querem transformar em impostos nacionais, porque quando perceberam a consequência entraram em controle de danos e, portanto, escreveram lá uma normazinha a dizer que estes impostos têm que ser cobrados em Portugal e Portugal é que transfere para a Europa, portanto não são impostos europeus. Quando chegam ao Parlamento Europeu e esta norma, que define tudo, votam contra ela, porque isto por uma razão só, é que o que celebram aqui num acordo vincula o PSD e o CD e o PSK. Mas o que votam no Parlamento Europeu vincula aos 28 Estados da União Europeia. E, portanto, virem aqui fazer um número num acordo que é 2. Quando depois lá votam o seu contrário, numa norma que tem implicações para os 28 Estados, sabe, eu fico por esta norma. Não me fico por este acordo, que é de faz de conta. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Estamos a falar de impostos e falámos da moeda única. Nós temos um Banco Central que tem mais poder do que o Fed americano. Como é que podemos continuar a falar de soberania quando temos um Banco Central que tem mais poder que alguns Estados nacionais, ou seja, que bancos centrais dos Estados nacionais? Ou seja, eu às vezes parece-me que há aqui um jogo de sombras na discussão se é mais federalista ou soberanista, quando se aceita com relativa passividade instrumentos que são absolutamente... É que mesmo para ter uma moeda, o Banco Central Europeu não precisava ter o poder que tem. Como estou a dar o exemplo, o FED não tem o poder que tem o Banco Central. Mas para ter uma moeda única tinha que ter um Banco Central. Isso parece que estamos de acordo quanto a isso. Bom, e em matéria... tem uma moeda única e tem um Banco Central. E em matéria de supervisão, eu acho que se há a lição que devemos retirar de 2009, nomeadamente, e mais tarde, do que aconteceu no BES e do que aconteceu inclusive na Caixa Geral de Depósitos, que se reporta aí já a 2006 e 2005, é que, em termos de mecanismos de supervisão, numa dinâmica que é global, porque a entidade bancária a atividade bancária não tem propriamente fronteiras, o capital circula. A supervisão tem que ser europeia. E no Banco Central Europeu houve um déficit de supervisão que, nas alterações mais recentes, no final da última legislatura, no Parlamento Europeu, nesse reforço fizeram todo sentido. O que a mim me impressiona, se quer saber em relação ao Banco Central Europeu, o que me custa é perceber que, por exemplo, quem mais falhou na supervisão em Portugal, quem tinha todas as informações, e apesar delas, permitiu o que aconteceu no BPN, permitiu o que aconteceu no BPP, e chamado há uma semana ou duas aqui à Assembleia da República, quando questionado sobre as cartas em que lhe comunicaram problemas graves de concessão de crédito sem garantias na Caixa Geral de Depósitos e até contra avaliações de risco na Caixa Geral de Depósitos, o que diz é que não se recorda de ter recebido essas cartas. Mais ou menos Carlos Costa. Chegou a vice-governador, chegou a vice-presidente do Banco Central Europeu. O que me choca... Acha que Carlos Costa vai chegar a vice-presidente? O que me choca nesta... Não, é que eu recordo que foi uma luta muito solitária, sabe? Porque quando na altura... A minha pergunta é, fez essa luta com Carlos Costa que repetiu exatamente... Mas eu não estou agora na Comissão Parlamentar de Inquérito e essa luta está a ser feita com Carlos Costa através do CDS na Assembleia da República. Está, claro que está. E uma coisa é que lhe digo, na altura, em 2009, quando estava nessa Comissão de Inquérito, e independentemente da delinquência bancária, e eu acho que ajudei abundantemente a revelar alguma, questionava a supervisão, porque tínhamos os relatórios de supervisão de 2004, salvo eu, 2007, tínhamos vários relatórios de supervisão, em que estava lá tudo, os negócios de Porto Rico, do Dr. Dias Loureiro, com que toda a gente ficou muito surpreendida, estavam em relatórios com 3 anos de antiguidade no Banco de Portugal. 3 anos de antiguidade. Toda a gente ficou muito surpreendida. A supervisão não agiu. Concessão de créditos sem garantia, estava lá tudo. A supervisão não agiu. E quando eu questionei a supervisão, eu tive da esquerda toda, admito. O João Semedo teve comigo nessa rua, é verdade, e até o Nor em certa medida, mas tive no PS inteiro, tive o PS inteiro a acusar-me de que eu queria condenar o polícia e perdoar o ladrão, quando eu estava a denunciar o ladrão e, obviamente, a revelar as falhas da supervisão que não fossem corrigidas, podiam ter a mesma implicação no futuro. E sabe, a mim, eu levei muito nessa altura, aliás, com isso posso bem. Não diga isso. Não, mas levei muito. Aliás, o João Semedo, o Honório e o Daniel, em muita imprensa da especialidade,
em muita imprensa da especialidade, fui muito criticado da especialidade e, portanto, da imprensa económica, por pessoas que são de referência e fazem comentário político. No dia em que a imprensa económica estiver contra banqueiros, só estão depois deles caírem. Mas foi muito criticado na altura. Sobre a imigração, quero agora mudar aqui de assunto. Defendeu que devemos aceitar pessoas, mas não qualquer pessoa. Sim. Qual é a diferença entre um imigrante indesejado romeno ou marroquino? Não há uma contradição entre o discurso do CDS sobre a imigração e a defesa de fronteiras abertas na União? Ou seja, faz alguma distinção entre imigrantes indesejados, se quer pôr a coisa assim, que sejam fora da Europa e dentro da Europa? Bom, em primeiro lugar, a abertura das fronteiras é uma abertura das fronteiras internas, não uma abertura das fronteiras externas. É dessa que eu estou a falar. Portanto, eu estou a falar das fronteiras externas. E por isso é que eu lhe faço a pergunta. Eu vou dizer uma coisa que vai deixar muito arrepiado: eu defendo a Europa fortaleza. Eu defendo a Europa fortaleza. Portanto, eu defendo fronteiras externas que, na medida do possível, nos protejam, o que implica sabemos exatamente, ou na medida do possível, quem entra. Bom, eu não faço nenhuma distinção. Não faço nenhuma distinção entre a questão é que um romeno é um cidadão europeu. Não existe, e, portanto, cidadãos europeus. Como sabe até que vai ser criado um cartão de cidadania europeia e sabe que o direito de cidadania e sabe que o direito de cidadania é uma das áreas submetidas ao princípio da unanimidade ainda hoje. E, portanto, há regras de cidadania. Nós temos direitos de cidadania no âmbito da saúde, da proteção social, felizmente. E, portanto, o que é aplicável a um romeno, sim, não é aplicável a um, não sei se foi tunisino ou marroquino. Agora, se me quiser pôr a coisa, se quiser levar a coisa para aí, e entre um americano, portanto, vamos para uma coisa assim mais politicamente. Entre um canadiano e um tunisino, tanto se me dá que o imigrante seja canadiano ou tunisino. O que me interessa é que seja, a expressão disse um mau romeno ou um mau tunisino. Eu diria que entre um mau canadiano. Não, mas imagine, mas quer dizer, se é um violador, se é um assassino, se é um serial killer, é mau, sabe? As pessoas não são todas boas. Aliás, nesse velho binómio, naquela velha querela do Jean-Jacques Rousseau e do Thomas Hobbes, do homem naturalmente bom ou homem naturalmente mau, e eu até sou daqueles que acho que o homem é naturalmente mau e depois a sociedade faz o seu caminho. Pronto, outros terão. E portanto, pode ser. E, portanto, há pessoas más, sabe? Esse romantismo de que as pessoas são todas boas. Há pessoas horríveis. Você sabe que eu sou daqueles que eu sou mais relativista. Eu acho que não há pessoas nem más, nem pessoas boas. Acho que nós trazemos todos monstros e anjos também. Mas há pessoas que comportamentalmente são horríveis. Sim. Há pessoas que cometem as maiores atrocidades. O Hitler foi um louco varrido, cometeu as piores atrocidades, um Stalin, encontramos vários. Podia entrar em Portugal porque é cidadão europeu. Espera, não, neste caso não podia, sim, mas Schengen, aí tem que contrariar Schengen, O que eu lhe quero dizer é o seguinte, uma má pessoa, o que eu lhe digo é... Sabemos é que o Hitler entrava mais facilmente em Portugal do que o Gandhi. Mas eu vou-lhe responder, a questão é que uma má pessoa externa à União Europeia não deve entrar. Uma má pessoa que viva na União Europeia deve ser julgada e deve ser punida. Está a perceber a diferença? E, portanto, a questão não tem que ver com fé, raça, cor, não tem que ver com nada disso. Tem que ver com decência e tem que ver com quem está disponível para aceitar aquilo que nós somos. Sabe o que é que eu não aceito a esse propósito? Quando eu digo a Europa precisa de pessoas, mas não precisa de quaisquer pessoas, é rigorosamente aquilo que eu acredito, sabe? Porque a Europa precisa de quem realmente venha a crédito no sentido de querer ser parte desta Europa e ajudar a que o nosso espaço comum progrida. A Europa não precisa de quem encarne e represente e queira, em certa medida, a destruição de tudo aquilo em que eu acredito. Por exemplo, no discurso de algumas... isto não tem que ver com... Pode ter só indiretamente ter uma componente religiosa, se quer saber. Mas não tem que ver... Eu não faço nenhuma discriminação em razão da fé. Aliás, há muita gente que não tem fé. Eu acho que, tendencialmente, o mundo ocidental está muito aliado às questões da fé. Mas nós vivemos em Estados que são laicos, ou laicizantes. E temos, ao mesmo tempo, uma escola pública ou privada. Vamos ao exemplo da França, que é o Estado da liberdade, igualdade, fraternidade. Isto foi-me dito, se quer saber, por uma pessoa no âmbito de uma discussão sobre o combate ao terrorismo. Um exemplo que me foi dado. Uma pessoa que tinha sofrido isso na pele. Que dizia, perceba a contradição de ter uma escola laica, onde a igualdade, a liberdade e a fraternidade são matriciais, e em casa tem as famílias que defendem, educam na crença de que, por exemplo, o homem é superior à mulher.
de que... Uma pessoa do Opus Dei, por exemplo. ou se quiser, o que seja, muito embora... Ou aquela senhora do CDS que escreveu aquele artigo no Observador em que dizia exatamente isso. Sim, mas sabe a casuística tem destas coisas. Mas Miguel... ela não era muçulmana, acho que era católica. mas sabe, Daniel, a casuística tem dessas coisas. Eu, nos partidos onde gravitou, encontro as maiores alarvidades. E, portanto, sempre. querer transformar um partido... Estou só a dizer que num ela caso... não é muçulmana. Sim, mas eu estou a falar da macropolítica e de casos genéricos. Estou a falar da macropolítica, não estou a falar, não parto da casuística para o geral. Parte do geral, sendo que no geral a casuística às vezes mostra a exceção que não confirma a regra. Pronto. Não se revê na Pronto, claro que não me revejo, como é óbvio. Não, pronto. Mas o ponto é... realmente, eu acho, quando se fala, há um argumento que é verdadeiro. Sim. Logo os portugueses que tanto saíram, ao tempo não estávamos na CEE, e emigraram aí sim, porque não era o nosso espaço territorial, nem a nossa área de soberania, e não estávamos na CEE, e foram integrados. É verdade. Eu acho que o português é muito o paradigma do que a Europa precisa. Porquê? Porque em qualquer país do mundo, um português, como regra, encontrará também na casuística gente má e que cometeu delitos. Não te falei. Em regra, os portugueses... Por exemplo, no Reino Unido, não é? Os portugueses... É ótima. É ótima. Sabe que houve os ótima. Crimes Houve. A imagem dos portugueses é maravilhosa. Ouça, tem portugueses no Reino Unido a ganhar prémios em toda a linha. A melhor enfermeira do ano no Reino Unido é portuguesa. Os portugueses são muito... Na área social... Sabe quem é um dos maiores mecenas em Portugal? É o HK. Sim. Mas olha... Mas ouça, sim, mas eu já lhe expliquei que isto não tem a ver com fé. Eu tenho amigos muçulmanos. Ouça, eu não distingo em razão de orientação sexual, credo, cor. Conhece muito mal nessa parte. E quem traça estereótipos... Não, já li tanta coisa. Isso para mim não me diz nada. O que me diz é, em concreto, no que tem que ver com as migrações, quem está disponível para um progresso da União Europeia, obviamente, mas numa base nossa que é identitária e que respeita aquilo que nós somos. Eu acho completamente anormal que existam bairros em Bruxelas. Olha, tem uma reportagem muito boa da CBS e, portanto, é suspeita, não estamos a falar de um canal qualquer, sobre isso. Acho inacreditável que em alguns bairros da Europa haja quem defenda a aplicação da Sharia sobre a lei civil dos Estados, como acontece, e quando pode praticar. Eu acho completamente anormal que em escolas da Alemanha, quando o porco faz parte da nossa dieta alimentar, as crianças não possam comer carne de porco por idos e não se querer ofender fé. Acho isso completamente absurdo. Acho isso completamente absurdo. Esta pergunta muito sincera, que há uma tentativa às vezes de procurar trincheiras e civilizacionais. A Europa sempre teve que viver, todas as civilizações tiveram que viver com estas dificuldades de confronto, de encontro, de cruzamento de culturas. Sempre foi difícil. Sim. Nós temos a mania que foi tudo feito mesmo em relação a nós temos a mania que desintegramos sempre muito facilmente. Nós em França começámos por desintegrar em bidonville e não foi bonito de se ver e não fomos bem tratados, nem construímos... Mas integramos muito bem. Eu acho que... Sabe que há até historiadores da imigração portuguesa em França que contestam essa visão idílica. Eu vivo-a. Eu sou um expatriado. Eu lido, eu vivo e vivo transversalmente. Olha, mas a minha pergunta é outra. Se não acha que andamos muitas vezes à procura, eu não me esqueço que os sítios na Suíça onde se votou mais contra a existência de minaretes foram sítios onde não havia um único muçulmano, nem uma única mesquita, nem um único minarete. Portanto, andamos muitas vezes todos à procura de guerras, a alimentá-las, a tentar alimentar o mais que podemos do ponto de vista político, em vez de, por vezes, tentar resolver as coisas como elas se resolvem melhor, que é de forma negociada, local, às vezes sem os holofotes lá em cima, e assim geralmente se resolvem as coisas, mesmo que nos sítios não se coma porco, noutros sítios coma-se porco. Nós encontramos geralmente quando é assim, quando isso não se transforma no grande assunto. Mas a minha grande pergunta é outra. Eu ouço falar da Europa e de identificarmos com a Europa e de quem vir para aqui se identificar a Europa, e o que eu sinto há uma transferência do discurso nacionalista que se fazia sobre a identidade da nação, etc., para a Europa. Em vez de dizermos America First, agora dizemos Europa First. E qual é a diferença de dizer Europa First e America First? Imaginando que não é um trampista, eu acho que não é um trampista. A Europa é First, tem muita coisa. Nós somos, por exemplo... Não, sabe o que é America First? America First significa... É sobre os outros. Somos primeiro os Estados Unidos antes dos interesses... Vamos cá ver, mas nós eu ponho o Europa First pelo bom exemplo. A Europa, nós somos 7% da população mundial, na verdade agora somos 6 e pouco por cento da população mundial, temos 50% das despesas sociais. E as despesas sociais dentro do espaço da União Europeia
independentemente dessas raças, etnias, etc. Sendo que a raça é um termo que não se pode usar, independentemente das etnias, quem cá está beneficia desse esforço social e muitas das pessoas que vêm de fora beneficiam desse esforço social. Estamos a falar de 50% do esforço social do planeta. A União Europeia, que é hoje a primeira economia mundial, coisa que muita gente não sabe, ou pelo menos não diz, não são os Estados Unidos, nem é a China, é o espaço, ou é o bloco que mais contribui para a ajuda humanitária em todo o mundo. E em relação às migrações, o grande equívoco, para mim, é o da confusão dos conceitos. Porque nas pessoas que entram na União Europeia, nem todas representam a mesma coisa. Nós temos requerentes de asilo. E em relação a esses, há tratados. E os tratados têm que ser aplicados. Quem verifica os pressupostos de uma situação que justifica a concessão de asilo tem que dela beneficiar. Ponto final, parágrafo. Outra coisa são migrantes. E nós tratamos tudo há muito tempo como crise dos refugiados. 80% ou 90% das pessoas que vêm não são refugiados, são migrantes. Em relação a migrantes, em qualquer parte do mundo, há leis de imigração. São leis. E eu acredito nos Estados de Direito. Nos Estados democráticos de direito. Era o que eu acredito. Nós temos leis de imigração. O que é que isto significa? Uma das coisas que eu acho, graça do CDS, é que é muito liberal no que toca a movimentos de capitais, empresas, dinheiro, e depois de repente deixa de ser quando entramos na imigração. Lá se vai o liberalismo. Não, mas na imigração... Como eu não sou liberal em nenhum dos assuntos, estou mais à vontade. Mas eu não sou liberal. Sabe, uma coisa é a economia, outra coisa é o social. Eu não quero que o mercado funcione e isso inclui o mercado de trabalho. Inclui o mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho tem que ser regulamentado, sabe? Há uma grande diferença entre o capitalismo selvagem e a economia de mercado. Eu não sou um capitalista selvagem, acredito em economia de mercado e, portanto, há regras... Eu acho que não há ninguém que não defenda leis de imigração, todos nós defendemos leis de imigração, mas as leis de imigração não são para colar na parede. Tem que ser aplicadas. E eu, se quiser, peço desculpa, e eu, se quiser trabalhar nos Estados Unidos, na China, em Angola, em Moçambique, no Canadá, em Marrocos, onde se queira, na Turquia... Em vários países não desculpe, não é verdade. Ao contrário, é muito mais fácil na União Europeia, de longe, até porque começava por causa de Schengen. Eu conheço muito bem o CEF, conheço muito bem o CEF. Tem que perceber a pressão que o CEF sofre todos os dias. E se for a Grécia ou a Itália, ainda mais. Mas ponto é, em qualquer país eu não posso ir e ficar, ou ir e trabalhar. É assim, aplicam-se regras que têm que ver com a política de imigração. A União Europeia não pode ser diferente. E, portanto, desses 90% de pessoas que vêm nesses fluxos, tirados os refugiados, tem que se perceber as que podem ficar e as que não podem ficar. E por isso é que são fundamentais os hotspots que existem nestas fronteiras externas, com os quais, por exemplo, o Partido Comunista Português quer acabar. Aliás, o Partido Comunista Português e muita esquerda, que andou aí a defender a União Soviética durante tantos anos, não percebe que nessa União Soviética, quando se queria saltar o muro, era-se morto. Hoje, na União Europeia, deve ter que entrar toda a gente, que é uma coisa também muito extraordinária, não é? Na União Soviética era-se morto quando se tentava sair, não era? Quando se tentava entrar. Não tentava. Eu mostro-lhe vários vídeos. Olha, aliás, quando tentavam sair, não era quando tentavam entrar. Sim, claro. Quando tentavam entrar na União... quando tentavam entrar no Ocidente. Comunistas e o resto da esquerda. No Ocidente. E muita outra esquerda. Não, há o tempo a esquerda. A União Soviética, o resto da esquerda só. Sim, mas apoiava regimes comunistas, quer dizer, maoístas, trotskistas, quer dizer, eram todos regimes, eram matizes do mesmo, eram matizes da mesma lógica. Vou dizer uma coisa. Eu acho esse tipo de conversa sobre a União Soviética, não sei o que, uma coisa semelhante a alguém começar a esfregar, a discutir com o CDS, a falar do Estado Novo, ou a falar do... Isso pode. Curiosamente, vários ministros do Estado Novo depois foram governos do PS. Sim, e um deles foi líder do CDS. E um deles foi uma extraordinária pessoa. Extraordinário. Por quem tenho, chama-se Adriano Moreira, é uma das minhas referências de vida. Sabe que o facto de se ter estado no Estado Novo não significa que se fosse necessariamente má pessoa. Ou pessoas extraordinárias no Estado Novo. Eu, por acaso, até como há pessoas más nas democracias. Por acaso, até acho que o Adriano Moreira está bastante à esquerda do CDS hoje em dia. Talvez. É uma inteligência superior. Eu também acho. Quem o conhece. Por isso mesmo é que está à esquerda. Talvez. Eu aí compreendo. Agora estou a brincar. Vindo quem vem, compreendo. Estou a brincar. Deixe-me só avançar aqui um bocadinho. Mas não sei se está muito mais à esquerda. Me parece-me sim. Tem dias. Depende das matérias. Não temo que o espaço... Mas ficamos esclarecidos quanto aos migrantes e, portanto, o que eu quero, a minha posição é, realmente a Europa não precisa de qualquer pessoa, não pode vir toda a gente. Nós, além de mais, só pode entrar quem nós podemos integrar. Porque dizer, pode entrar toda a gente. E depois as pessoas ficam na rua. Foi por acaso que eu lhe fiz eu acho que ninguém defende que deve entrar toda a gente. Não conheço ninguém que defenda que deve entrar toda a gente. Desculpe, mas há. Eu não conheço ninguém. Tem que ver, basta rever alguns debates com o João Ferreira, ou debates com a Marisa Matias. Querem acabar com os hotspots, inclusivamente. Eu soube a própria discussão de como é que a Europa resolve esse problema.
é de um cinismo, de uma hipocrisia. Por causa da Turquia. Paga à Turquia para a Turquia tratar mal os imigrantes, paga a outros para fazerem o seu serviço. Eu devo dizer não que é para tratar mal os imigrantes, porque eles não entraram, não são uma imigrantes. das coisas que mais me perturba é ver a Europa falar de alto em relação a Trump e ao muro que o Trump quer construir, quando a Europa tem um mesmíssimo muro em Ceuta, em Marrocos. É óbvio. Ouça uma coisa. Ou seja, nós Daniel, a Europa, ao contrário do que diz, a Europa é tudo menos uma autoridade moral. Tudo menos uma autoridade moral para falar sobre isto. Num mundo onde a moral é sempre muito relativa, porque quando há homem a moral tem Claro. dias, uma coisa eu tenho a certeza é que apesar disso tudo, na comparação, a Europa está muito à frente Olha, quem está da à maior frente? parte dos outros blocos. E se o esforço humanitário, onde o esforço humanitário... Sabe onde é que eu lhe digo aqui onde é que é? Onde é que Na eles- Jordânia, Eu sei que vão ficar mas, com os sim, refugiados ouça, todos. como foi, Não somos nós. sim, mas ouça, mas lá está, é circunstancial e tem que ver com a dinâmica desses fluxos. Agora ouça uma coisa, perceba uma Se a coisa, Europa Daniel. recebesse um décimo Daniel, dos refugiados que o Líbano recebeu, Daniel rebentava. de Oliveira, vamos cá ver, mas o ponto é, nós, se uma crise, reportemos agora aos refugiados. Refugiados, se o esforço é humanitário, a obrigação deve ser global. A União Europeia recebe muito mais gente do que qualquer outro espaço do planeta e Mesmo isso. nessa repartição, e vamos cá ver uma coisa, e o nosso espaço, é evidente que a Europa sendo rica, à nossa volta temos algumas das regiões mais pobres do planeta. E até precisamos de O pessoas. efeito, mas não precisamos quaisquer pessoas, isso leva-nos atrás, não vou repetir. Isso faz com que, genericamente, e mais ainda com o crescimento demográfico que é previsto para a África, que é previsto para a Ásia, enfim, muitas pessoas, a União Europeia não comporta todas as pessoas que querem vir para a União Europeia. Isto é uma questão de pragmatismo. Deixe-me sair É aqui impossível. Deixe-me sair aqui da migração, que já estamos bastante avançados e ainda tenho aqui umas perguntas para fazer. Não teme que o espaço do CDS, eu não refiro a Portugal, porque isso ainda é novo, mas poderá vir a acontecer. Não teme que o espaço do CDS venha a ser ocupado por partidos antissistémicos, como está a acontecer no resto da Europa, ou seja, que o CDS venha a ser ameaçado ou até que eles cresçam dentro do próprio CDS. Tivemos alguns sinais, eu falei disso na introdução, recentemente alguns sinais preocupantes de discursos que estão a crescer dentro do CDS. Não, ouça, vamos cá ver, os partidos... Vamos cá ver, nós, se olharmos para a Europa, temos que perceber, não só como tudo está a alterar rapidamente, como, eu devo dizer, em Portugal também. Os partidos, tem havido uma recomposição partidária na União Europeia que faz com que muitos dos partidos tradicionais que durante décadas alternaram no poder tenham basicamente desaparecido. Em França, com o Hamon, o Partido Socialista teve 6,4% dos votos. Estamos a falar do partido de Mitterrand. Quem venceu as últimas eleições europeias foi Marine Le Pen. Quem está no poder é, enfim, como bem sabemos, alguém que nem Quem sequer... vai vencer as próximas eleições a Marine Le Pen, europeias? porventura, A Marine Le Pen. não é? E o Macron, como bem sabemos, quer dizer, não é propriamente o denominador de uma lógica doutrinária que seja muito identificável, não é? O facto dos europeístas terem tido em Macron a sua última grande esperança diz qualquer coisa sobre o Estado europeísmo. Diz, mas isto para dizer, se vir na Alemanha, enfim, em consequência dos fluxos migratórios e de uma má gestão política da questão, pela primeira vez a AfD de uma vez só elegeu, desde 1945, não tinha acontecido, tendo em conta a natureza do partido, e na Alemanha, com maior significado, 94 deputados para o Bundestag. Cresceu nas eleições regionais. Na Grécia, o velho PASOK, Partido Socialista Helénico, de muitas décadas, implodiu, substituído pelo Syriza, que começa com Varoufakis a ser um partido libertário comunista e evoluiu para uma internacional socialista. Está a concentrar-se no que aconteceu a centro-esquerda, que é verdadeiro. E centro-direita. E centro-direita, não, e centro-direita. Na França, na França, o Partido Republicano está esfrangalhado e nas últimas eleições, nas presidenciais, também não teve nenhum desempenho digno de nota. Em Espanha, acho que assistimos a um ciclo de implosão do centro-esquerda e agora estamos a assistir a um ciclo de implosão do centro-direita, variado conforme os países, mas, ou seja, estamos a passar para a segunda fase, porque o centro-direita tinha melhor, e agora parece estar o que eu lhe digo é de uma recomposição político-partidária que mostra que a alternância que tantos tiveram muitas vezes como inevitável está a ter um fim. O problema é que está a ter um fim. A Itália é o caso mais impressionante, devo dizer, mais recente. Hoje, nessa lógica direita um bocadinho mais extrema. Curiosamente, nem é Marine Le Pen. Se Salvini pedisse para aderir ao PP? Eu acho que Salvini não quer aderir ao PP. Não quer e digo-lhe mais. E neste domínio, por esse espaço um bocadinho mais extremado à direita... Nesse domínio um bocadinho mais extremado à direita, quem está a vencer esse domínio não é Marine Le Pen, é o Salvini. E acho que o Salvini não tem lugar no PPE. Acho. Mas à direita extrema é o Salvini. Mas o que é que tem Itália? Tem o 5 Estrelas, que é uma entidade inorgânica que decide pelo WhatsApp, onde cabe tudo.
e tem o Salvini e tem E tem o Partido Democrático que apanha com o resto, fica com tudo o resto, com um terço dos votos. Sim, e tem uma força Itália que se vê forçada a ir buscar, quer dizer, um ancião de quase 90 anos para repetir eleições e não se esfrangalhar de vez, o que mostra como tudo isto se altera. E em Portugal, vamos cá ver, pela primeira vez o Bloco e o PC estão no poder. Isso não é bom para defender Isso era bom, isto a propósito dos extremismos, porque eu, que dou de barato, que muitos destes partidos são realmente extremistas e representam o pior para a Europa, eu vejo no Parlamento Europeu a votarem rigorosamente a mesma coisa, por razões diversas, que o PCP e muitas vezes o Bloco. E no caso do PCP, eu assisto a uma festa do Avante, que é uma espécie de montra, onde atrás, no mural, está a Revolução Bolchevique. Pronto, será a referência de muitos, mas não é para mim paradigma de democracias exemplares, com delegações da Coreia do Norte, delegações da Venezuela chavista e delegações de Cuba. E, portanto, vamos cá ver, quando eu falo de extremismos, eu deploro todo tipo de extremismos, extrema-direita e extrema-esquerda, mas eu não tenho isto como exemplo de moderação ou de paradigma de democracia. E hoje... Está no seu Partido Europeu, está ali. Mas não diria, Daniel, e eu acho extraordinário, e dou de barato, estou à vontade que eu votei a favor da ativação do artigo 7º, ao contrário do que dizia o Rui Tavares, por exemplo, que andou durante anos a dizer o contrário, mas não importa, porque nós sabemos que as dinâmicas, a comunicação tem muito disto, pronto. E um equívoco é a coisa que mais facilmente se transmite, principalmente quando se tem espaço mediático e outros não têm, e não podem responder. Mas eu fui a favor da ativação do artigo 7º e subscrevi a carta para a suspensão ou por expulsão. Mas digo-lhe uma coisa, quem avalia o que se passa na Hungria não se devia propriamente preocupar com o Fidesz, e mais do que isso, devia entender como na geopolítica os fenómenos têm que ser encarados nas respectivas circunstâncias. O que preocupa na Hungria não é o Fidesz, nem propriamente o Viktor Orbán, é o Jobbik. E um partido que elegeu... Não é ser pior, não, mas sabe qual é a diferença? É que este ser pior são mais de 20% do Parlamento húngaro. Sim. São mais de 20% do Parlamento húngaro. Com milícias na rua, com um ideário nacional-socialista e com dirigentes a defenderem que os governantes façam testes genéticos para mostrar que não tem sangue judeu. Com tanto azar. Vou dar uma piada de mau gosto, mas quase que me apetece ter saudades. Ainda vão ter saudades do comunismo na Hungria. Não, sabe uma coisa? O Viktor Orbán teve precisamente nos anos 80... Tratavam todos mal por igual, não faziam discriminações raciais. E a Hungria, bem sabe, nas intervenções soviéticas, mas a Hungria até era um país, dentre os países comunistas até eram mais e por isso mais flagelado, como bem sabe, não é? Bom, mas dito isto, portanto, ele tem tanto azar no Jobbik que dos 3 eurodeputados eleitos um submeteu-se aos tais testes genéticos e descobriu que tinha mesmo ascendência judia e teve que, coitado, demitiu-se, não é? E hoje prega, hoje é um fundamentalista religioso no sentido oposto a alguns em Amsterdão, portanto, para perceber como as coisas são. Mas quem perceba na Hungria, muitos dos países que a leste saíram do domínio soviético tiveram, do ponto de vista político, uma realidade ou uma transformação que foi talvez de sinal inverso ao que aconteceu em Portugal. Tivemos um regime autoritário de direita e o país sociologicamente guinou à esquerda em Portugal durante muito tempo. E na Hungria houve um domínio comunista e o país realmente guinou muito à direita. Mas nós devemos preocupar é com o Jobbik, sabe? Porque se um Jobbik vence as eleições muito deste discurso do Orbán, eu acredito, não tem que ver só com uma crença política, tem que ver com uma necessidade de disputar um espaço com um partido verdadeiramente alucinado, sendo que se ele não consegue repescar alguma da lógica partidária, perde as eleições. E quando a Hungria tiver um Jobbik... Não tem que isso aconteça, ainda não estamos muito longe disso em Portugal, mas como sabe, estas coisas mudam muito depressa. Que isso venha a acontecer à direita tradicional portuguesa. É porque a história... sabe que é assim, aliás, que funcionou também no passado, que é, para que o outro não vença, o sistema vai começando a aparecer-se cada vez mais com o outro, para não nos perder os votos, até de repente nós não distinguimos, até o outro ser o sistema, ou seja, até o racismo fazer parte do sistema, o discurso eu acho que fazer parte do sistema. Eu acho que o facto dos partidos moderados serem incapazes... Eu, por exemplo, acho que o PPE integrou parte do discurso populista da extrema-direita. O facto dos partidos ditos moderados não serem hoje capazes, por causa de um certo politicamente correto e de uma lógica de comportamento de curto prazo nas urnas, de dar resposta para problemas muito concretos que as pessoas sentem, somado a fenómenos de corrupção que dinamitam os alicerces das democracias, tem justificado esse mal, que para mim é maior, de muitos eleitores que por causa disso
se vêem tentados a apostar num extremismo que sempre repudiaram na origem. Porque estes partidos não crescem. Para crescerem têm que ter muitos votos. E têm os votos de pessoas, necessariamente, que antes apostaram nos partidos ditos moderados. E isso é muito... E não acho que consiga encontrar um padrão europeu. E essa é que é talvez a nossa discordância. Cada país, nas suas circunstâncias, justifica muito a sua realidade. Não é um padrão europeu. Eu acho que é um padrão global até. Há um padrão global, mas eu digo... Eu acho que o padrão global... Sim, vai à Rússia, vai à China, mas não, eu vou mais longe, porque eu acho que o padrão global não tem a ver com aquilo que a maior parte das pessoas... Não tem a ver com a imigração, não tem a ver com a corrupção. Isso são a corrupção... A corrupção sempre lá esteve. É o movimento pendular da política. Não, eu acho que é outra coisa. Acho que é uma sensação que as pessoas têm e que é verdadeira, de que foram alienadas do seu poder. As pessoas sentem que não faz diferença em quem votam. E, portanto, isso tem a ver com o processo de globalização, tem a ver com a redução do poder do Estado e tem a ver... A Europa, desse ponto de vista, não é o fenómeno, mas contribui para ele, porque de facto, quantas vezes nós dizemos que queríamos fazer uma coisa e a resposta é isso, neste contexto, é totalmente impossível. Não acho. Quando diz isso aos eleitores, os eleitores dizem-se que isso é possível. No centro da Europa, ao contrário de Portugal, e há estudos sobre isso, no centro da Europa, as migrações estão no primeiro, são o primeiro fator que decide os votos. Se pensarmos não estou a dizer se é certo ou errado. Não, mas é que eu não tenho dúvida, tem a ver com aquilo, nem sempre o que aquilo, ou seja, eu acho que se as pessoas olham mais para uma coisa ou mais para outras, porque é que as pessoas ligam mais à imigração quando, por exemplo, há em crises económicas do que quando estão bem economicamente? Os imigrantes estão lá na mesma, os problemas relacionados com as imigrações estão lá na mesma. Mas isso tem que ver com... Sentem-se mais inseguras. Eu acho que as pessoas se sentem hoje mais inseguras, mais ansiosas. Mas tem que ver com o tipo de imigração, lá está. Não, e tem que eu sei que não concordo, mas tem que ver com o tipo de imigração, tem que ver com uma certa Olha, na Alemanha, imposição cultural, tem que ver com pessoas... No Reino Unido, a principal queixa em relação à imigração, por acaso, era a migração interna. Exatamente, e de leste, sim. Não eram os muçulmanos. Completamente, não, ao contrário, completamente, não, desculpa, o Partido Conservador fez campanha, em alguns casos, os que fizeram pelo Brexit, sendo que queriam substituir os trabalhadores europeus pelos trabalhadores da Commonwealth, e assim se mostra que isto não tem nada a ver com o racismo, no sentido da pele, como tantos disseram, nem cultural. Cultural sim, porque tem que ver com uma lógica cultural, atlantista, antiga e um certo saudosismo imperial e um certo excepcionalismo britânico dos ingleses. O CDS partilha um bocadinho. Eu partilho... Saudosismo imperial partilha. Saudosismo imperial não, mas em relação a... Mas não tenho vergonha nenhuma do que foi o Império, ao contrário dos outros. Não é pai a defender a destruição das estátuas do Padre António Vieira por ignorantes que nem sequer sabem, entre outras coisas, que o Padre António Vieira era mestiço pelo lado materno e que fez o discurso e que pregou aos peixes para defender os direitos dos índios quando havia Inquisição e a temeridade podia justificar a morte. Já tivemos esse debate. É que se o Padre António Vieira é uma coisa extraordinária, podiam arranjar todos os símbolos do racismo. Agora o Padre António Vieira, quer dizer, isso é uma ignorância histórica. Fosse qual fosse o símbolo... Que no Bloco de Esquerda havia muito isso, não é? Que é uma coisa extraordinária. Fosse qual fosse o símbolo, o CDS seria contra, mesmo aqueles mais evidentes como o Vasco da Gama. Como o Vasco da Gama. Claro que sim. Daniel, mas há de convir que a história é lida no seu tempo. Mas porquê que a história é lida no seu tempo? Na Glória também não leem no seu tempo? A Glória o quê? Ou seja, porquê que nas coisas más dizem para ler no seu tempo e quando são as coisas positivas... Não, nas coisas más e as boas. As coisas más e as boas. São todas. Eu não estou a dizer. Eu não estou a dizer que as coisas más são boas. O que estou a dizer é que têm que ser lidas no seu tempo. Não podem encarar o fenómeno da escravatura com o prisma do século XXI. Olha, é um bocadinho como esse movimento do Me Too. Quererem avaliar comportamentos das pessoas nos anos 70 por um filtro de 2021. É uma coisa um bocadinho disparatada, não é? Ou então ninguém se lembra como é que nós nos comportávamos todos nos anos 70 e 80. E, no entanto, eu ouço no discurso oficial falar de como os descobrimentos foram o processo de globalização, de encontros culturais e de globalização, encontros forçados, claro. Utilizar um discurso de hoje que tem a ver com a realidade de hoje, como se ela fizesse algum sentido. Ou seja, esse discurso... Mas não renegando o mal, Daniel de Oliveira, não renegando o mal. Não tenho é que me vergastar, tendo nascido em 1966, que me vergastar e incorporar um discurso negativo em relação a uma história que teve coisas muito boas também. Isto dava-nos para 3 programas. Pois dava, eu estava na conversa. Na campanha costuma falar mais de assuntos nacionais do que europeus. Isto não é uma demonstração da consciência do desinteresse dos portugueses em relação aos temas europeus? Isso é extraordinário, porque olha, quem quer falar de assuntos nacionais é o António Costa, é o Primeiro-Ministro.
que veio dizer que... Votos, não sei se é porque lhe dá votos, vem dizer que as eleições europeias devem ser uma moção de confiança ao governo. Bom, portanto, é extraordinário. O mesmo primeiro-ministro que esconde o cabeça de lista. Eu já fiz 10 debates, não tive cabeça de lista num. Mas o Pedro Marques. A pergunta não foi feita por António Costa, foi feita por mim. A minha pergunta é, costuma falar muito, já na outra campanha, mas isso tem que ver. Assuntos nacionais. E a minha pergunta é se isso não é a demonstração, não é o que é que isso diz do Partido Socialista, é se isso não é a demonstração... Eu digo que isso não é verdade, ponto 1, e vou-lhe dizer... Eu digo, porque sabe que os eleitores não, eu digo, ponto 1, que isso não é verdade. Em segundo lugar, quando o Dr. António Costa nacionaliza a campanha, necessariamente eu tenho que entrar nela, porque se o Dr. António Costa quer que isto seja uma moção de uma confiança ao Governo, o que eu lhe digo é que tem que funcionar como uma moção de censura ao Governo, porque até porque, sendo assim, seria uma primeira volta das legislativas e este Governo deve mesmo ser censurado. Dito isto, eu tenho trazido para a campanha muito do essencial do discurso europeu, por acaso. E não é só por necessidade de me diferenciar do PSD e do PS, que também acontece, é evidente, quando vamos a votos, temos que justificar nisso, as distinções que temos do PSD são várias. Quem trouxe para a campanha a questão do europeísmo não federalista fomos nós. Quem primeiro suscitou a questão do fim da unanimidade, denunciando aqui, na sequência de um artigo que sai no Económico, por acaso, no Político, fomos nós. Quem chama a questão para a campanha a questão dos impostos europeus, fomos nós. Quem começou com o discurso do desperdício de fundos comunitários, que tem que ver com Portugal, mas são um tema europeu, somos nós. Não invalida necessariamente que, quando assim seja necessário, temas nacionais também sejam tratados. Mas estes temas têm estado no centro do debate político e foram trazidos por nós. A questão do aproveitamento miserável da Ferrovia 2020, um programa operacional que termina daqui a 9 meses, em 9%. Do Mar 2020, um programa que termina daqui a 9 meses, em 17%. De ajudas na PAC no segundo pilar, em 30%, termina daqui a 9 meses. Não vai repetir a acusação do Paulo Rangel da execução de fundos, que não é verdadeira, que passou para 7º lugar. Não passou. Não, a execução passou. Essa passou, é quarto em global. A 8º passou para 7º. Não, descemos. E a questão é que não somos os campeões e nos parcelares que mais nos importam, sim, que são estes. Nós devemos identificar, do ponto de vista comunitário, digo eu, aquilo que mais nos pode beneficiar, ou que mais nos deveria justificar o investimento, numa lógica que é com participação. Mar. Temos a maior zona económica exclusiva da União Europeia. O Mar 2020 está a 17%. Realmente, é muito pouco. Ferrovia, nós temos a ferrovia num caos, está a 9%. Temos a ferrovia num caos por políticas que vêm... Lá vem Manuel Queiró. Não, Manuel Queiró. Eu acho extraordinário que algum dos partidos que esteve no poder tenha, desculpe dizer isto desta maneira, a lata de falar da ferrovia. Há um desinvestimento da ferrovia desde Cavaco Silva e Daniel de Oliveira, mas lembraram-se todos que existe Daniel ferrovia Oliveira, mas nunca, em 2019, Daniel, que é parabéns. Daniel, desculpe, mas nunca chegou a este ponto. Claro, as coisas esta é que é a nossa razão de discordância, desculpe. É que avalia, desculpe, é que chegamos a um ponto, e eu quando avalio o Serviço Nacional de Saúde... Não é isso, quando há um desinvestimento, as coisas naturalmente no momento seguinte nunca chegaram àquele ponto. Mas o ponto, desculpe, mas eu estou-lhe a falar de um programa comunitário que é para ser aplicado agora. Estamos a falar de Ferrovia 2020. Ferrovia 2020 é para investir dinheiro em Portugal na ferrovia. 9%. Está a concorrer ao Parlamento Europeu e falou numa entrevista de ser candidato à Câmara do Porto. Não acha que isso confunde os eleitores em relação ao seu empenhamento neste caso? Esse ainda bem que me permite esse esclarecimento extraordinário, porque eu percebo que isso deu um bom título. Acontece que foi uma questão. Acontece que foi uma questão completamente lateral. Eu vi no fim da entrevista. E a muito longo prazo. A pergunta que me é feita é sobre se eu punha a hipótese de um dia ser candidato a uma Câmara. Qual é a resposta, se quiser dar a ideia que está completamente Não, é evidente que não estou. É evidente que não. Eu estou. Não, como é evidente. Eu só se não tivesse bom da cabeça é que no momento em que sou candidato ao Parlamento Europeu ia suscitar outra candidatura em mim. E eu cumpro os meus mandatos. E eu quero que corra muito bem a eleição para o Parlamento Europeu. Depende do povo, já se verá. Mas é o que tiver que ser. A pergunta é sobre se um dia eu gostaria de ser candidato a uma Câmara. E a minha resposta foi um dia. Muito lá para diante, se eu toda a minha vida desempenhei funções parlamentares, fui deputado da Assembleia da República, sou presidente de uma Assembleia Municipal, sou eurodeputado, nunca desempenhei funções executivas. Se um dia se colocar a possibilidade de ser candidato a uma Câmara, gostava, e até lhe digo a uma Câmara de Famalicão, que é o meu conselho, sou presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, um dia gostava de ser eventualmente candidato, se as circunstâncias se conjugarem, à Câmara Municipal de Famalicão. E depois perguntam-me, e Braga? E eu digo, olha, outra... apenas se, e usei uma expressão da minha matriz identitária, uma que tem a ver com a minha matriz identitária de referência. E, portanto,
que é que eu sou? Nasci no Porto, vivo em Famalicão, desde do quinto dia de vida, ou coisa que o valha, e portanto, Braga, Famalicão, Porto, e é assim que a conversa surge. É evidente que admite-se a candidato à Câmara de Famalicão, se calhar não dava um grande título. Sim. Já a Câmara do Porto, porventura, dava, e tem mais chumbo, por razões óbvias e que tem que ver com a atual. E, portanto, aí fica claríssimo. Eu apoiei a candidatura do Rui Moreira. Se for recandidato, a menos que não queira o nosso apoio, lá estarei a apoiá-lo. Portanto, isso não se põe. Isso é num longo tempo. É o deputado mais faltoso dos deputados portugueses. Como é que justifica isso? Isso é uma coisa extraordinária, porque se for, em primeiro lugar, balizar-se numa fraude que se chama Maps Ranking. E que eu lhe digo com toda a frontalidade, o Maps Ranking é uma fraude. O Maps Ranking não se sabe se é uma pessoa atrás de um computador, se é uma ONG, se é um partido, se são os russos, se são os chineses, se são quem são. E no momento em que se querem combater fake news e que as fake news alteram os panoramas partidários no mundo, é muito engraçado que depois, nomeadamente jornais alguns de referência, jornais alguns de referência, venham, e quem diz isso é completamente ignorante, mas já lhe vou dizer porquê. De resto, há aí um comentador de circunstância que tem por mim um áudio particular que o divulga abundante. Não, esse também, mas não é o caso. Por acaso aí nunca foi. Eu não costumo não. Aliás, eu não dou recado. Não. Nunca costumo fazer acusações. Claro, eu sei. Não. E no seu caso, por alguma razão, eu consigo, nunca me peguei porque eu admito, eu sei ler nas pessoas, as pessoas como elas são, têm as suas referências, têm os seus posicionamentos políticos, pronto. E é normal, eu não tenho nenhuma perspectiva de o convencer assim, como calcular que o contrário é verdadeiro. Estas perguntas, porque não são... espero que vá às armas, não se esqueça. Bom, mas espero que vá às armas também, que eu estou com esta aqui engatilhada. Não às armas, por acaso não foi, mas isso era importante. Pronto. Mas, e portanto, para lhe dizer, não se sabe o que isso é. Em segundo lugar, o Maps Ranking recebe dinheiro de eurodeputados. E eu tenho o documento que demonstra que recebe dinheiro de eurodeputados. Ao Maps Ranking pedi que me informasse das suas fontes de financiamento. Respondeu-me, por escrito, que se recusa a revelar qualquer das suas fontes de financiamento, deputados ou quaisquer outros. O Maps Ranking consegue fazer esta coisa extraordinária. Eu sou dos eurodeputados com mais trabalho produzido no Parlamento Europeu, dos portugueses. Eu, por exemplo, tenho em todos os itens do Maps Ranking, todos sem exceção, mais trabalho produzido que o Paulo Rangel. O Paulo Rangel está em 6º lugar no ranking. Eu estou em 17º. Eu tenho em todos os itens mais trabalho produzido do que a Maria João Rodrigues, vice-presidente do Grupo Socialista. A Maria João Rodrigues está em 8º lugar e eu estou em 17º lugar. E eu tenho em 80% dos critérios que lá estão mais trabalho produzido do que o primeiro do ranking. No entanto, ele está em primeiro, eu estou em 17º lugar. O Francisco é o Zé Manel. O Fernando Ruas, por exemplo, para falar de outro deputado, que está abaixo de mim no ranking, tem muito mais trabalho produzido, que se verifica no próprio site, note, do que qualquer um destes que eu lhe referi, exceção ao primeiro. Está abaixo de mim. E depois, facto extraordinário, o Francisco Assis, que está lá no fundo, se for uma componente eletrónica do site que diz o roll, basicamente os galões, sim, e retirar o roll, o Francisco Assis passa de não sei quanto está, em 18º, ou coisa que o valha, para primeiro, que é uma coisa extraordinária. E se for já agora verificar as ausências, verificará que o que mais falta chama-se João Ferreira, que por acaso é um dos melhores avaliados. A seguir está o Paulo Rangel. A seguir está uma deputada, que como este eu também estimo, não tem que ver com isto, e que por acaso esteve grávida 2 vezes. E portanto temos um site miserável que, no mundo em que se diz que temos que proteger a maternidade e a paternidade, tem uma deputada que esteve grávida 2 vezes e portanto as faltas que deu foi por licença de maternidade e colocam-na lá como antepenúltima. E portanto tem pelo menos 3 que faltaram mais do que eu. Depois, obviamente que mesmo em relação a estes que faltaram, se houver um juízo de alguma racionalidade, percebem que João Ferreira é vereador da Câmara de Lisboa e, portanto, tem razões para faltar mais do que os outros que estão lá em permanência. O Paulo Rangel tem funções nacionais, é comentador televisivo, terá razões para faltar mais do que os outros e é dirigente nacional. Eu sou dirigente nacional do meu partido, sou presidente de uma Assembleia Municipal, é normal que falte mais do que os outros que estão lá todo o tempo. E, finalmente, é isto muito interessante. Essa conversa do mais faltoso tem que ver com 2016. Em 2015, eu
fui a pessoa que andou com o Passos Coelho a ajudar como podia o meu partido para que nas eleições legislativas o CDS e o PSD tivessem um bom resultado. Na verdade, até o ganhamos. A pedido da direção do meu partido disseram-me exatamente que o Paulo Portas não pode andar sempre com o Passos Coelho, tu vais estar com o Passos Coelho. Discursa o Passos Coelho, discursa o Nuno Melo. E, portanto, essas faltas em 2016 eram faltas a votações, convém que veja. Não são faltas ao Parlamento Europeu. É faltas a votações. As votações acontecem nas semanas de Estrasburgo. E há 12 semanas de Estrasburgo por ano. Janeiro, fevereiro, há 12 meses, 12 semanas de Estrasburgo. É quando se vota. E eu, durante essa campanha, faltei a 2 semanas de Estrasburgo, sendo que perdi dinheiro com isso. Porque no Parlamento Europeu, como sabe, uma grande componente salarial, se não assinar, não recebe. E, portanto, eu não estive lá, perdi dinheiro com isso, mas não fiz mais do que a minha obrigação. Publicamente expliquei que ia estar na campanha a ajudar o CDS. É evidente que nesse ano, apenas, eu tive mais faltas, porque eu faltei a 2 semanas de Estrasburgo. Em 12, faltei a 2. E, facto extraordinário, já reparou, e eu até sei quem foi o jornalista que pediu o frete a alguém para que fizesse essa notícia. Mas sabe uma coisa extraordinária? Já reparou que não há nenhuma notícia em relação a faltas a votações? Não há nenhuma notícia de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, como não há de 2017 e 2018. Sabe porquê? Porque não era eu. Não é extraordinário? Não sabe que os fenómenos jornalísticos são assim. Está a dar a falar das famílias há tempos e nós nunca andamos... Mas não é extraordinário, Daniel? Passámos vários governos... Desculpa lá, mas não é extraordinário? Não é assim que funciona. Desculpa, mas não é extraordinário. É porque isto há 4 meses... Eu não sou ingênuo. Estamos a falar de todas as famílias agora. Pois, das famílias. Já nem precisamos ir aí. Porquê é que estamos a falar das famílias? Sim, não é porque estamos antes das eleições. Também podemos falar, mas... É a mesma razão. Mas está a perceber? Percebeu tudo, acho que foi esclarecido. Qual é o objetivo eleitoral do CDS? O objetivo eleitoral do CDS é conseguir igualar ou melhorar o que fez em 2009, que é eleger 2 eurodeputados, sendo que para elegermos 2 eurodeputados em 2019 vamos precisar de mais votos do que em 2009, porque neste momento nós elegemos menos eurodeputados. E, portanto, necessariamente os mesmos eurodeputados serão um bom resultado. Quer dizer, eu não tenho a ilusão de querer que o CDS de repente seja o campeão eleitoral, mas acho que fizemos trabalho que justifica um bom resultado e, principalmente, somos hoje a única escolha possível para quem é de direita em Portugal. Como bem viu o Dr. Rui Rio, disse que o PSD nunca foi um partido de direita, ele próprio se define como centro-esquerda e o PSD como partido de centro. O Paulo Rangel deu uma entrevista a dizer que nunca disse que era de direita e, portanto, também a centrar-se no PSD. O CDS assumimos como partido de centro-direita, portanto, não temos nenhum desconforto com o facto de sermos de direita, somos hoje a única opção política para quem é de direita em Portugal. Muito obrigado. Não vamos às armas? Não vamos às armas, infelizmente já não temos tempo. Nós voltamos para a próxima semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.